Então, conforme a gente prometeu no grupo do Equity Talks, hoje nós vamos ter uma conversa sobre planejamento estratégico, uma aula um pouco mais longa sobre esse tema, explicando, introduzindo aquilo que a gente já começou a falar lá pelo grupo, né? Quem não está no grupo do Equity Talks, né? Eu vou deixar o link embaixo aqui do vídeo para vocês poderem entrar. É um grupo com muitos empresários, com muitos clientes da Visp, onde a gente gera muito conteúdo sobre gestão, sobre equity, sobre o mundo do empreendedorismo, né? A partir de vários cases de mercado, dos cases dos nossos próprios clientes. Então a gente agrega com conteúdo por lá. Como prometido, a gente vai ter uma aula longa hoje sobre o tema planejamento estratégico. Mas o que é esse bicho de sete cabeças, ou nem tanto assim, do planejamento estratégico, né? Esse triângulo aqui, ele ajuda a definir o que é o planejamento estratégico, porque ele é uma união do propósito da empresa com a capacidade da empresa e o ambiente da empresa. Então, ele é a reunião de o que a gente quer fazer, né? O que nós queremos enquanto empresa, enquanto corporação, etc. O que a gente sabe fazer e o que nós conseguimos, ou seja, o que o ambiente permite que se faça. Então, a união dentro dessas três classes, né, a união dessas três pontas, ela é o planejamento estratégico. Então, a gente pode entender aqui através dessa figura, dessa forma, e bem no meio, né, o que nós vamos fazer, o que faremos. Algumas ferramentas, né, alguns frameworks de planejamento estratégico, e existem muitos mesmo, muitas formas de se fazer um planejamento estratégico, mas a forma com que eu gosto de pensar ele e realizar com os meus clientes aqui na Visp, ele parte de algumas ferramentas que são as que eu vou apresentar aqui hoje. Não que outras ferramentas não sejam tão boas quanto, tá? Mas são algumas que eu gosto bastante e aplico nos meus clientes. A primeira delas, bastante simples, mas muito poderosa, eu gosto muito do potencial dela de síntese e de clareza, é o triângulo estratégico, né? Depois a gente vai olhar o tático e o operacional, mas é muito bom começar a tese, por óbvio, pelo triângulo estratégico, para qualquer outra coisa que tu for fazer no teu planejamento, né? Tu definir o que tu quer e mais ainda o que tu não quer, porque dentro desse triângulo aqui, a gente vai ter essas três pontas, né? Growth, ou seja, crescimento, liquidez, e liquidez podem ter duas chaves de leitura, já vou voltar aqui, e controle. Né? O que a gente está falando quando a gente diz, olha, minha prioridade, o meu planejamento, ele está todo voltado para growth. A gente pode ver aqui o seguinte, né? Eu posso escolher muito de um pouco de dois, mas nunca os três ao mesmo tempo, tá? Porque isso não vai significar nada. A bolinha está no meio como ponto de início para a gente montar uma tese. Então, se eu escolho uma tese de supercrescimento, já está explicado na legenda ali em cima. Abre mão do caixa e do controle para crescer. A gente está falando aqui de agressivar de fato no comercial, no marketing, talvez estratégias de M&A, né? Então comprar outras empresas para crescer, investir muito no meu marketing, investir também na minha operação para dar vazão ao crescimento que eu vou gerar, seja com time comercial, seja com time de marketing, seja com um misto dos dois, seja pela aquisição que eu vou fazer em outra empresa. Então, a tese aqui é, eu prefiro, acima de tudo, crescer. Eu sei que eu vou gastar dinheiro para crescer. Eu sei que eu vou ter que afrouxar alguns controles ou parar de adicionar novos controles, que é para eu poder crescer. Ou seja, primeiro progresso, depois ordem, neste sentido. É super importante que vocês também entendam que não existe tese definitiva. Isso é o planejamento do período, o planejamento do ano, do semestre, de 2, 3 anos, mas nunca para sempre. Porque se a gente pensa numa empresa que vai levar isso ao extremo, vai crescer para sempre, haja caixa, né? Então não tem como tu crescer para sempre, porque tu está fugindo do controle, tu está fugindo da liquidez para dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, mas depois tu vai precisar parar para se organizar, tu vai parar para gerar caixa, porque a empresa vai ter que gastar para crescer. A gente não existe recurso infinito, não existe, né, os meios necessários para que a gente possa só focar em crescimento para sempre. Né? O crescimento desordenado ele é câncer, né? Então a gente precisa pensar que isso é o período, assim como não existe uma tese de liquidez infinita nem uma tese de controle infinito, porque se eu foco todos os esforços da empresa para sempre em gerar caixa, eu estou deixando de crescer,
eu estou deixando de investir, eu estou deixando de inovar, estou deixando de contratar gente. Com certeza eu vou ser substituído, eu vou ficar defasado. Se eu parar de crescer, necessariamente eu estou morrendo. Né? Para uma empresa, essa é a realidade. A empresa que não está crescendo, ela está decrescendo. Né? É igual o corpo humano, né? Se tu não está se nutrindo, tu está consumindo os nutrientes que tu já tem e tu vai acabar com eles, tu vai morrer de fome. Se tu não está o tempo inteiro fazendo exercício ou usando os teus músculos, o teu corpo entende que tu não precisa mais deles e eles vão atrofiando, vão definhando. Na mesma coisa é a empresa. A empresa, ela nunca está num platô, ela não está nunca em instabilidade. Se ela não está crescendo, ela está diminuindo. Né? Então, ainda que nominalmente pareça, não, nós estamos ok, mas quando a gente considera inflação real e outras coisas, estar no mesmo patamar significa estar diminuindo. Então, uma tese de supercrescimento para sempre, ela não se mantém, assim como uma tese de liquidez infinita para todos os anos vindouros não existe nem controle, porque se eu paro para organizar tudo e eu mato o meu crescimento e eu mato o meu caixa, eu também não vou longe. Então, essa tese é temporária, né? Então, vamos dizer que a tese do ano que seja crescimento. Eu vou olhar para coisas como comprar empresas, eu vou olhar para coisas como contratar gente, como investir na minha produção, investir na minha mão de obra para prestação do serviço, investir na geração de demanda. Eu vou comprar mais um prédio, eu vou alugar mais um prédio para comportar o meu time, eu vou abrir uma nova planta fabril. Então, são objetivos relacionados a uma tese de crescimento 100%. Se a gente for focar em liquidez, a gente pode ter duas teses até opostas, né? Que são: eu posso focar em gerar margem, gerar caixa no meu negócio para robustecer o caixa da empresa, e eu posso focar também, de forma oposta, né, na distribuição desse dividendo. Então, não é que eu estou economizando, cortando custo aqui, cortando despesa ali, para robustecer o caixa, para eu me blindar um pouquinho contra adversidades. Não. Em vez de deixar o dinheiro na empresa, em vez de crescer, eu estou colocando tudo na pessoa física. O que, a depender de vários aspectos, pode ser uma decisão muito ruim. Especialmente quando a gente leva em conta aquela velha frase muito clássica do mercado, que é empresa rica, dono pobre. Especialmente se tu tem uma empresa que envolve sazonalidade, que envolve momentos de altos e baixos, de sobe o custo do momento, tem ciclos econômicos no teu ramo de negócio. Então, em vez de tu tirar, às vezes, 50 mil por mês e liquidar a empresa, é melhor tu deixar o dinheiro no caixa e ao fim desses 3 meses tu tirar, às vezes, a mesma quantia, tirar 150 mil, mas a empresa sobreviver esses 3 meses, o que talvez se tu tivesse vindo retirando 50 mil por mês, em algum momento faltasse caixa, em algum momento fosse dar problema. Né? Então, as duas teses aqui elas vão ser, na prática, parecidas, né? Porque eu vou economizar em tudo, mas numa delas eu vou usar esse caixa para depois eu poder investir melhor com mais segurança, e no outro eu estou jogando todo esse dinheiro na pessoa física. E quando a gente pensa em rentabilidade, né, é um cálculo muito simples que qualquer investidor vai fazer antes de investir numa empresa, seja lá de capital aberto ou fechado, o quanto que é o meu custo de oportunidade, quanto que o meu dinheiro rende aqui ou em outro lugar. Então, o empresário que tem uma empresa que dá 50% de lucro e ele pega esse dinheiro para colocar em outro negócio que vai render 10, né, ele está fazendo uma decisão muito ruim. Né? A alocação de capital é a chave de leitura do jogo do empreendedorismo, da gestão empresarial, a quanto que eu pego o dinheiro e a quanto que eu aloco. Né? Se eu gero excedente aqui, perfeito, né? O mercado vai me recompensar por isso, me liberando mais crédito, me dando mais dinheiro para eu investir, mas levando em conta aqui que é sempre bom a gente pensar em diversificação, claro, mas nunca fazendo maus negócios, né? Porque senão vira pulverização. Então, existe uma tese assim de robustecer de alguma forma o patrimônio na pessoa física, é normal, todo mundo vai querer fazer isso, né? Não deixar tudo 100% na empresa, porque daí o risco também está 100% concentrado. Mas o maior multiplicador de patrimônio que existe é o equity, é a empresa. Né? Nenhum outro lugar vai te gerar tanto patrimônio, nenhum outro investimento vai se valorizar tanto quanto a tua empresa. Né? Então, quando a gente coloca num gráfico, né, um eixo de risco versus retorno, empreender está no limite de tudo. Né? É o maior risco possível com o maior retorno possível. Depois a gente vai descendo nessa escala para investimentos em bolsa,
renda fixa, etc., até achar algo risco zero, né, como, por exemplo, bonds americanos. Né, tem-se no mercado isso a risco zero por ser um título do governo dos Estados Unidos te pagando, né, e tende-se a pensar que não haverá nunca calote disso. Então é o menor risco, mas também o menor retorno. Então, quando a gente está falando de essa ponta do triângulo, ela pode ser lida dessas duas formas. Liquidez como distribuir dividendo, portanto eu não estou reinvestindo, eu não estou crescendo a minha operação, eu não estou deixando caixa no meu negócio, eu estou botando dinheiro na pessoa física. Né? Ou liquidez no sentido de economizar, frear o crescimento, frear controles para colocar uma graninha em caixa, fortalecer o caixa para depois eu poder tocar o negócio com mais segurança, com mais tranquilidade. A outra ponta, né, a ponta do controle, a gente está falando aqui de ações, né, que vão envolver um desprendimento tanto de dinheiro, né, porque a gente vai precisar gastar para isso, ou pelo menos abrir mão de dinheiro também, né, um dinheiro que a gente deixa de ganhar, quanto do crescimento. Né, porque se a gente fala, por exemplo, uma ação de super controle, né, instalar o SAP, né, contratar um mega de um software robusto para a operação, o sistema não se adapta à empresa. Né? O SAP é a empresa que se adapta a ele. Né? Um sistema muito robusto, muito completo, mas vai gastar muito dinheiro e tu vai dedicar muitas horas, muitos processos, muito tempo para conseguir instalar e rodar esse sistema na tua empresa. Então é uma coisa que vai tirar tempo e dinheiro para aumentar os controles, para ter mais relatórios, para ter, de fato, controles melhores em todos os aspectos. Né? Outras teses, né, dentro desse foco de controle, a gente pode falar em regularizar 100% da empresa, estar cumprindo todas as normas fiscais, tributárias, regulatórias, ter um balanço auditável, parar de sonegar, renegociar tudo aquilo que pode trazer, né, um certo passivo, uma certa contingência, todos esses riscos. Né? Então aqui a gente está falando da mitigação dos riscos. Dentro desse triângulo, se a gente for reparar, em outras palavras, estão os três pilares do valuation, os três pilares do equity, que são crescimento, margem e risco. Então a gente está falando de growth, de liquidez e controle dentro desse triângulo, né, que são, traduzindo aí, os três pilares também do equity, do valuation. Então aqui a gente está falando em mitigar riscos, né, diminuir aí uma exposição tributária, diminuir coeficiente de ilegalidade por exemplo, um provedor de internet tem rede lançada na rua, né, nos postes, e esses postes precisa ser aprovado um projeto técnico para que o provedor possa pagar o aluguel desse poste onde ele lançou sua fibra, onde ele lançou sua rede. Muitos provedores trabalham com um coeficiente de regularidade muito grande, então de 100% da minha rede eu tenho 20% que eu pago aluguel sobre ela, o resto está lá ilegal, né, dando um exemplo assim bem nichado. Mas aqui a gente falaria de uma ação, por exemplo, regularizar os postes, né? Então aqui a gente tem essa tese de controle, super controle, né? Super focada no controle. Como eu disse, toda empresa vai querer tudo isso. Eu quero crescer organizado e eu quero crescer com dinheiro no caixa. Maravilhoso. Só que focar nos três ao mesmo tempo não significa nada. Então a gente pode escolher muito de um ou um pouco de dois. Então a gente tem algumas teses intermediárias aqui, como por exemplo, abrir mão do caixa para crescer organizado. Então aqui eu sei que eu vou gastar pra caramba, porque eu vou contratar gente, eu vou gastar no marketing, no comercial, nisso, naquilo, mas eu vou fazer isso organizado. Eu não vou crescer tanto, mas eu também não vou crescer completamente desordenado. E para isso eu sei que eu vou gastar, porque eu estou do lado oposto da liquidez aqui nesse espectro. Eu posso abrir mão do controle para crescer e ter caixa, né? Então eu não vou apertar tanto aqui o viés de controle. Isso não necessariamente significa abandonar controles que já existam e não atrapalhem, né? Então não é jogar tudo para o alto, faz qualquer coisa de qualquer jeito, né? Mas significa que eu não vou investir em novos controles porque eu preciso dar vazão ao crescimento e eu não posso gastar muito. Então eu estou no eixo da liquidez também, né? Ou eu posso abrir mão do crescimento para me organizar com caixa ao mesmo tempo, né? Então eu sei que eu não vou poder estar tanto atendendo novas demandas, explorando novos produtos, novos mercados, novos clientes, mas eu quero me organizar sem queimar caixa. Então essa tese funciona mais ou menos dessa forma. Esse é o triângulo estratégico, né? E dele já se pode pular direto para outras figuras do nosso planejamento estratégico,
mas eu vou abrir o parêntese aqui e a gente vai falar dos triângulos tático e operacional antes disso, porque eles também são bem importantes. No nível tático, a gente vai ter 3 possibilidades de priorização também, né? Esse aqui todo mundo já conhece na prática, né? Que é o bom, barato ou rápido. Então a gente pode escolher velocidade, eficiência ou qualidade. Um pouco de 2, nunca os 3, né? Porque ou vai ser bom e rápido, mas não vai ser barato. Ou vai ser barato e rápido, mas não vai ser bom. Ou vai ser bom e barato, mas não vai ser rápido. Então a gente pode escolher uma dessas pontas, né? Se a gente prioriza 100% velocidade, por exemplo, olha, já escolhi minha tese lá no estratégico, agora em nível tático, como eu vou fazer isso? Olha, eu vou focar em fazer as coisas rápido. Eu vou abrir mão da eficiência, da melhor utilização possível dos recursos, da forma mais econômica possível e também da qualidade para eu poder entregar isso rápido. Então aqui já está trabalhando com algum nível de padrão também, né? Eu posso escolher maximizar a eficiência de recursos. Eu posso abrir mão da qualidade e da velocidade para eu fazer mais barato. Ainda que demore um pouquinho mais, eu vou fazer barato. Eu vou aproveitar os recursos da melhor forma possível. E eu posso priorizar a qualidade. Então, eu nem vou fazer rápido e nem vou conseguir fazer as coisas tão baratas, com tanta eficiência de recursos, mas eu vou priorizar a qualidade. E como eu disse, a gente pode olhar para uma tese intermediária dentro desses itens, como eu quero focar que seja bom e rápido, mas não vai ser barato, né? E barato e rápido ou bom e barato, né? Então, esse é o nível do triângulo tático, né? Para ajudar a empresa nas tomadas de decisão no dia a dia, ajudar a nortear, né? Então, um dos pontos fundamentais dos triângulos é nortear a tomada de decisão, né? Quando eu olho aqui para uma empresa como essa aqui, e aí eu vou olhar para várias ações que vão surgir no dia a dia, se a tese da empresa está esse ano ou esse semestre é controle e liquidez, está bem no meio 50-50. E aí vem alguém com uma ideia, não, porque agora nós temos uma mega oportunidade de um investimento, de um crescimento, de uma expansão, de uma compra, de uma aquisição de uma empresa. O que isso tem a ver com o nosso planejamento estratégico? Então, essa é a pergunta que tem que nortear tudo depois que vocês escolhem a tese do planejamento do ano de vocês. O que isso, essa ação, essa oportunidade, essa possibilidade tem a ver com o que nós planejamos? Se a resposta for não tem nada a ver, já descarta, né? Ou pelo menos guarda para depois. Porque se não tem a ver com planejamento, só vai atrapalhar. Nós planejamos isso aqui e nós temos que nos ater a isso aqui. Não pode ser diferente. Então, tudo tem que ser norteado por o que isso tem a ver com o triângulo, né, com a nossa tese, o que isso tem a ver com o nosso planejamento estratégico. No nível operacional, a gente pode escolher outras 3 coisas. A gente pode focar em produtividade, a gente pode focar em flexibilidade ou em padronização. Isso aqui vai ser muito importante também nas tomadas de decisão do dia a dia, porque se eu priorizo produtividade, eu estou falando em priorizar uma entrega consistente e o aproveitamento dos recursos para ser o mais produtivo possível. Ainda que fuja de alguns padrões e ainda que eu não consiga customizar tanto quando é preciso, né? Eu posso focar também na padronização. Eu vou desenhar processos claros, replicáveis, entregáveis, iguais, modelos, replicável, padronizado, normatizado. Mas eu não vou ser tão produtivo, por óbvio, porque um processo super padronizado não vai ser a maior eficiência, né, de volume, de quantia. E a gente pode priorizar a flexibilidade. O que isso quer dizer, né? Eu posso priorizar minha capacidade de adaptação às mudanças e demandas do mercado, aceitando que com isso eu vou ser menos produtivo em quantia, em volume, e que eu também vou quebrar alguns padrões, né? Então, eu posso ter algum nível de padronização, mas eu vou preferir, né, quando eu for tomar uma decisão, eu vou preferir o caso customizado, eu vou preferir o vamos adaptar, eu não vou defender, não, tem que ser o padrão, né? Então, a gente pode, novamente, escolher uma tese intermediária aqui, que não é a tese extrema das pontas. A gente pode escolher aqui uma tese intermediária entre produtividade e flexibilidade que nos diz, eu priorizo a entrega personalizada. Aqui eu estou totalmente oposto ao padrão.
tudo vai ser customizado à jornada, à demanda do cliente. Aqui eu vou ter uma rigidez no processo para eu entregar mais o padrão. Então eu não tenho abertura nenhuma aqui para flexibilidade. É o que está no cardápio e acabou. Não pode tirar nem botar um ingrediente. Aqui embaixo eu mapeio processos muito claros e eu permito personalizações, o que está oposto a volume de produtividade. Então aqui a gente tem que escolher o que faz sentido no nosso nicho, na nossa empresa, na nossa tese, como que um triângulo conversa com o outro para que as coisas façam sentido, para não ficar um planejamento esquizofrênico de eu digo que eu quero A, mas eu vou fazer B, né? Então uma coisa tem que coerir com a outra para que faça sentido no final, né? Então os 3 triângulos eles vão te ajudar a nortear o que a gente quer, o que a gente não quer, qual é a regra, qual é a chave de leitura, qual é a chave de interpretação. Quando eu enfrentar uma adversidade, quando eu enfrentar um problema, como que eu vou tomar uma decisão? Isso é o que os triângulos vão fazer. Esse é o papel deles nesse sentido do planejamento. Depois, né, voltando lá para o triângulo estratégico, né, a gente definiu que esse ano a gente quer crescer. Esse ano a gente quer crescer pra caramba. Ok. Quais são as metas? Quais são os objetivos? E aí a gente começa a dividir isso em subníveis. Então eu vou ter um objetivo estratégico, eu vou ter meios táticos e eu vou ter ações operacionais lá na ponta. E claro, existe uma premissa aqui, tá? Importante. Às vezes uma açãozinha operacional aqui vai virar outro planejamento estratégico. Então eu peguei uma ação operacional aqui e em outro planejamento como esse, ela vai virar um novo objetivo estratégico, né? É muito fácil entender isso, por exemplo, quando a gente fala no objetivo global da empresa aqui, no planejamento da empresa, que envolve lá na ponta na ação operacional, contratar uma agência de marketing ou ter um marketing, internalizar um marketing. Aqui isso é só uma ação dentro de um meio para um objetivo. Só que esse marketing vai ter que ser ampliado em um novo planejamento. Ok, contratei o marketing. O que eu quero com o marketing? Qual é o planejamento global aqui? Onde isso vai virar um objetivo estratégico. Eu vou trazer novos meios táticos e novas ações operacionais. Então, por exemplo, nessa tese de crescimento, nós queremos crescer. Eu posso ter objetivos aqui que combinam com isso, como dobrar de tamanho, atingir X milhões de faturamento, atingir X novos clientes, entrar em Y novas cidades, inaugurar Y novas lojas, abrir X plantas fabris novas, expandir a minha área de atuação, aumentar a minha cobertura geográfica, comprar Z empresas. Então, tudo aquilo que vai aumentar o meu porte, o meu tamanho, o meu faturamento, a minha base de clientes, a minha capacidade produtiva, né? Não precisa ser um objetivo numérico, né? Então, hoje eu faturo 10 milhões e eu quero faturar 20. Legal, é um ótimo objetivo. Mas ele pode ser não numérico, né? Como entrar numa nova cidade. Ainda bem, a gente tem o número aqui, né? Numa quer dizer uma, né? Mas ele não precisa ser numérico exatamente. Pode ser, olha, eu quero expandir a rede do meu provedor. Eu quero expandir a minha planta fabril aqui e aumentar a capacidade dela. É muito melhor que esteja atrelado a um número sim, porque tu vai medir isso, tu vai metrificar isso, tu vai acompanhar isso, tu vai cobrar isso de alguém. Uma coisa super importante aqui, tá? O planejamento estratégico é muito bom, né? É muito importante que ele seja desdobrado, documentado depois também num 5W2H, e não precisa ser todos os 5W nem todos os Hs, mas o importante é que para cada item que é combinado aqui num planejamento estratégico, o dono, vamos partir aqui do ponto de vista do dono, né? Ele tem que ter um pescoço para apertar. Então, se eu definir aqui que tal coisa precisa ser feita, eu tenho que me perguntar quem é o responsável por isso. Né? Porque se não tiver um dono, se essa tarefa não tiver um pai ou não tiver uma mãe, ela não vai ser feita. Né? Então, se eu coloco aqui num objetivo, agora nós temos que fazer XPTO. Temos quem? Quem que é o responsável? Quem vai ser cobrado por isso? A gente pode até pensar aqui na matriz RACE, né? Vai ter o responsável, vai ter quem é consultado, vai ter quem é informado, etc. Então, precisa ter um dono. A tarefa precisa ter um dono, precisa ter um pai. Então, vamos desenhar aqui junto um objetivo
e os meios táticos para que isso faça mais sentido. Tá? Imagina que a gente pegou uma empresa aqui que fatura 5 milhões, a gente quer, esse ano, a gente quer chegar a 10 milhões de faturamento. Então, objetivo, 10 milhões de faturamento. Como que eu vou fazer isso? Vamos pegar aqui uma empresa qualquer, que vamos usar os meios táticos mais genéricos possíveis para se aplicar ao maior número possível de empresas, tá? Então vamos fazer assim, eu posso crescer orgânico e eu posso crescer inorgânico. Né? No meu inorgânico, vamos dizer que eu vou trazer aqui uma estratégia de M&A e eu vou comprar uma empresa. Né? Quero, desejo comprar uma empresa, né? Vamos dizer que hoje eu faturo 5, eu quero comprar uma empresa que fature 2,5 e o resto eu vou crescer orgânico. É mais ou menos esse o meu planejamento. Então, dentro deste planejamento, que é o item 1, comprar uma empresa, quais são os próximos passos? O que eu preciso fazer? Eu já tenho um time de M&A dentro de casa, eu vou ter que contratar uma empresa terceira para fazer isso, eu vou contratar uma assessoria de buy-side. Eu vou fazer isso sozinho? Eu vou esperar que o outro lado tenha uma assessoria de sell-side? Né? Então, a gente pode definir a partir dessas perguntas. Né? O que eu vou ter que fazer? Eu consigo fazer isso sozinho? Eu já tenho um time de M&A? Eu já estou olhando operações? Então, vamos dizer que a gente vai terceirizar isso aqui. Né? Então, olha, nós vamos contratar a Visp para fazer o buy-side. Buy-side é o lado comprador, né? Então é a empresa que está te assessorando enquanto comprador a sondar empresas no mercado, fazer a proposta, o contrato, o NDA, NBO, toda a sopa de letrinhas do M&A. Então uma possibilidade aqui é, não tenho nada dentro de casa, não consigo fazer, preciso comprar uma empresa, o que eu vou fazer? Eu vou contratar a Visp para fazer o buy-side, fazer o valuation, fazer os contratos, etc. Então esse é um exemplo. Beleza, contratamos a Visp. O que nós vamos fazer agora? Agora a Visp vai trazer empresas que encontrar no mercado, nós vamos indicar aqui alguns que nos interessam. Então, o planejamento vai se desdobrando em açõezinhas a serem feitas no operacional para que esse planejamento se concretize. O que eu preciso? Olha, eu não tenho capital hoje para fazer essa aquisição. Vai ser um LBO, né? Um Leveraged Buyout, ou seja, uma compra alavancada. Uma coisa importante, né? Quase nenhuma negociação é 100% à vista. Nunca vi em 5, 6 anos de Visp aqui uma operação feita à vista, tá? É sempre parcelado com uma entrada relevante. Então 30%, 40% de entrada na negociação, mais 24, 36, 48, 60 parcelas ali para frente. Então, a grosso modo, as empresas só precisam, né, do dinheiro da entrada. Né? Então vou buscar uma operação de crédito para suportar essa transação. Então vou buscar aqui, buscar crédito para a aquisição. Pronto, então eu já contratei a assessoria que vai me ajudar a comprar essa empresa. Eu já vou buscar o crédito para fazer essa operação. Enfim, depois a gente vai complementando isso com outras ações que convém dentro do planejamento, né? Beleza, aqui eu já falei de todo o meu lado inorgânico. Dentro da minha tese de crescer, eu não vou olhar agora para fusão, só vou olhar para aquisição. Então, está resolvido. Agora eu vou olhar para o meu lado orgânico. Como que eu vou crescer organicamente a minha empresa? Posso investir em time comercial, posso investir em marketing, posso rentabilizar a base que eu já adquiri, né? Porque dentro do triângulo, não triângulo, né? Mas a tríade de growth, a gente tem a aquisição do cliente, tu compra ele, tu faz ele vir até ti. Tu tem a retenção, né, das quais, ou melhor, da qual 2 indicadores fundamentais podem ser observados: a retenção e o churn. Né? Então, o lifetime do cliente contigo e o percentual de perda, né? Quantos contratos eu perco, quantos clientes deixam de comprar de mim. Então, 2 indicadores fundamentais. E a gente também tem a monetização. Eu já adquiri o cliente, eu já estou retendo ele, agora eu preciso faturar mais em cima dele. Então, vou vender novos produtos, vou fazer um upsell, vou vender outras coisas para ele para monetizar mais ainda esse cliente. Então, vamos dar esse exemplo aqui. Eu vou precisar adquirir novos clientes e dependendo do nosso modelo de negócio,
A maior tração vai vir do setor comercial, dependendo do nosso modelo de negócio, a maior tração vai vir do time de marketing, né? Ou, de certa forma, se o produto se vende sozinho, né? Se o produto fica melhor conforme mais pessoas usem, né? A gente pode falar que isso é uma empresa product-led, né? Se o marketing é o maior motor de tração e de vendas, a empresa é marketing-led. Se o produto é um pouco mais difícil, depende de um time comercial para poder vender, é algo mais consultivo, mais personalizado, talvez tua empresa seja sales-led, né? Tu depende mais. Não que um elimine a importância do outro, né? Então, se a empresa é marketing-led, quer dizer que ela não vai ter vendedores, time comercial? Pelo contrário, né? O Boticário é uma empresa super marketing-led, mas eles têm muitos representantes e vendedores. E assim como muitas empresas vão ser sales-led, nem por isso elas vão deixar de investir muito em marketing. Então, são estratégias complementares ali. Um vai tratar de gerar demanda e outro vai tratar de converter essa demanda. Depende mais da complexidade da característica do produto, né? Porque tu nunca vai esperar, por exemplo, receber uma ligação do Boticário ou da Cacau Show para te oferecer um perfume, mas tu provavelmente já viu muitos anúncios. Com a ressalva ali de quando tu vai na loja, de fato tem vendedores, né? Para poder fazer essa operação também. Mas só um complemento aqui. Então, dentro do meu planejamento, do meu objetivo estratégico de faturar 10 milhões no ano, eu vou, além de comprar uma empresa, agora eu vou olhar para o meu lado orgânico, eu vou investir no meu time comercial. Depois a gente pode desdobrar isso em, né, organização do time, novas contratações, estruturação de metodologias de remuneração, estruturação de metas, né? Olha, hoje eu tenho 0 time comercial, legal, tu vai precisar contratar um diretor comercial, tu vai precisar definir os cargos, né? Eu preciso de um BDR, de um SDR, de um closer, de um LDR, isso e aquilo, qual vai ser a metodologia de remuneração, quais as metas, né? Então, aqui são exemplos de ações operacionais. Se no nível tático eu falei, olha, eu preciso investir em comercial para chegar em 10 milhões de faturamento. No nível operacional, aqui a gente está falando, eu vou fazer isso, ou seja, contratar um diretor, contratar um closer, contratar um BDR, definir as OTS, né, da metodologia de remuneração, etc. No marketing, vamos colocar aqui no nosso objetivo, investir em marketing. Novamente a gente volta para aquele hall de perguntas, né? Tenho dentro de casa, vou internalizar, vou terceirizar, quanto, por quê, né? Mas vamos dizer que a gente já pulou essa etapa, né? Independente de se já está internalizado ou terceirizado. Quantos por cento do meu orçamento, né, do meu faturamento, por exemplo, eu vou alocar em marketing? Desse orçamento, quanto vai para performance, quanto vai para branding, né? E quando eu falo, né, muitas vezes em algumas empresas sobre precisar ter um marketing, né? Eu costumo ouvir de empresas pequenas, médias, assim, não, eu já tenho marketing, ou eu já tive marketing, né, e não me deu resultado. Tá, o que tu tinha? Era a sobrinha do cara que fazia ali uma postagenzinha no Instagram. Olha, isso não é marketing, isso é uma fatiazinha da comunicação, inclusive, né? No máximo, né? Eu tenho aqui o menino que faz gestão de tráfego para mim. Ok, isso é uma ferramenta dentro do marketing, mas e a estratégia global de marketing? Qual é o planejamento estratégico de marketing da empresa? Para onde a gente vai? Né? Não, isso não tem. Beleza, então precisamos ter agora, né, para poder atingir esse objetivo aqui, por exemplo, agressivo de crescimento. Então, não confundam as minúcias das ferramentas dentro do marketing com o marketing, né? A gente está falando de marketing, se a gente for pegar do inglês, é mercadologia, né? A gente tem marketing, que é mercado, e a gente tem o ING, que é o gerúndio. E o gerúndio dá a impressão de movimento, né? Fazendo, andando, correndo. Então, marketing é colocar o mercado em movimento. É gerar demanda, trazer o cliente até ti, te levar para o mercado, vender mais, né? Então, as estratégias que vão nortear isso. Isso sim é o marketing. O tráfego faz parte, a postagem na mídia social faz parte, mas tem muito mais, né? Então, o que a gente vai fazer no marketing? Olha, hoje eu não tenho nada, né? Beleza, então eu vou terceirizar, vou alocar X% do faturamento como orçamento, e eu quero que 100% disso seja alocado em performance, porque eu estou pequeno, não é o momento de eu focar em branding, eu preciso investir esse dinheiro em algo que me traga retorno objetivo, mensurável, controlável, otimizável. Estão aí nossas ações operacionais. O que eu vou fazer? Contratar uma agência X,
colocar Y de faturamento e pegar pegar essa porcentagem do faturamento que eu tenho como orçamento e colocar, né? E aí, claro, enquanto empresário, né, pouca gente tem um nível de consciência muito elevado para entender de todos os aspectos, né? Entender da sua operação, entender do seu comercial, entender do seu marketing, entender de gestão financeira. Então, normalmente aqui a gente delega, a gente contrata gente. Então, no planejamento global da empresa, eu vou dizer que eu vou colocar 20 mil por mês como orçamento de marketing, né? E que eu quero que isso seja alocado em performance, por exemplo. Agora, onde isso vai ser alocado dentro da performance, aí já compete a quem está liderando o departamento de marketing. Então, olha, eu vou colocar Y em Google por causa disso. Eu vou colocar Z em Meta por causa daquilo outro. Eu vou colocar isso nessa forma de mídia por causa desse motivo, para a gente ter esse indicador, esse número, esse controle e essa atribuição. Então, aqui já compete ao marketing, né? O empresário não é obrigado a saber de tudo também, né? Então, por isso que a gente surge a especialização do trabalho, a gente delega, a gente contrata para fazer, né? Se todo mundo fosse querer centralizar tudo, fazer tudo, a gente ainda estava muito, muito pobre, porque cada pessoa ia ter que fazer o próprio pão, para fazer o próprio pão ia ter que plantar o próprio trigo, ia ter que construir o próprio forno, para fazer o próprio forno ia precisar fazer os próprios tijolos, mas com que ferramentas? Vai ter que fazer elas também, vai ter que costurar o próprio sapato, mas com que couro? Vai ter que cuidar das próprias vacas e etc. Então, o ciclo infinito de reduzir todas as coisas a uma pessoa só, né? Centralizar tudo. O caminho da riqueza está no oposto, está na descentralização, está na especialização do trabalho, né? Então, isso tem que começar a acontecer na empresa. Então, por isso que a gente delega, contrata, terceiriza. Não, novamente, não que o empresário não deva saber, né? Inclusive, reforço esse ponto. O empresário tem que saber o mínimo suficiente de cada área para não ser enganado, para não contratar um gestor comercial e ele te passar a perna no blá blá blá. Não contratar uma agência de marketing e ela ficar te ensaboando, dizendo que está tudo certo, que está tudo bonito, mas peraí, eu não sei nem o que cobrar, que indicador que eu peço para eles, né? Tanto no seu operacional quanto no seu financeiro. Não tem que saber fazer a planilha lá do financeiro, mas tu tem que saber ler o teu DRE e ver, opa, isso vem para cá por causa disso, e entender os movimentos que acontecem no negócio através daquele demonstrativo. Não precisa saber fazer a propaganda do Facebook, mas precisa entender o básico para cobrar, para delegar, né, e para não ser enganado, né? Então isso é super importante. Ficou relativamente bem ilustrado aqui, acredito, a ferramenta do triângulo dos objetivos estratégicos, os meios táticos para chegar neles e quais ações operacionais eu vou precisar tomar, né? Então, às vezes, até granulariza muito mais quando a gente interage com outros departamentos. Porque se eu coloco aqui como ação operacional que o marketing vai fazer X, como e o que o marketing vai fazer lá na ponta já não compete mais. Aí já é para o marketing dizer, ó, dentro desse teu objetivo aqui, né, de olha, colocar X% de faturamento na performance, eu vou alocar isso no Google, no Meta, lá, aqui e lá, etc. Outra ferramenta consagrada de gestão, de planejamento estratégico é a SWOT. E eu vejo que ela é uma das ferramentas mais subestimadas, melhor dizendo, né? Todo o planejamento estratégico ele é muito subestimado e a diferença de um planejamento estratégico que vale R$0 e um planejamento estratégico que vale 100 mil, 500 mil, 1 milhão é a aplicação e a compreensão. Porque não adianta tu pagar 100 mil para McKinsey, para uma Big Four, ou sei lá, quem quer que seja, fazer um planejamento estratégico mega blaster na tua empresa, se ele ficar lá no teu drive, né, guardadinho, bonitinho, ou que seja impresso numa gaveta, a diferença de 20 páginas que custam 500 mil para 20 páginas que valem 500 mil, é o que tu vai fazer com isso, né? É o que tu compreende e aplica, né? Então, mais ainda, né, a SWOT é uma das mais subestimadas e talvez mal aproveitadas, porque todo mundo conhece, né? Todo mundo que pelo menos passou por algum vídeo no Instagram, viu de relance na faculdade, já teve alguma consultoria que fez. Então, o pessoal dá ela por pressuposto, já dá ela por conhecido, e não dedica o tempo necessário e a justiça que ela merece, né? Então,
é uma baita ferramenta, mas muito subestimada. Aqui a gente mapeia as forças, né? Na nossa esquerda aqui está ambiente interno. Então força é algo que eu possuo dentro de casa, né? Fraquezas, também no ambiente interno, aquilo que eu possuo, mas eu não gostaria, eu preciso parar para resolver e eu tenho um pouco mais de poder sobre isso, né? No canto de cá, na nossa direita, a gente tem o ambiente externo à empresa, né? Onde a gente tem em cima as oportunidades que a gente pode aproveitar e embaixo a gente tem as ameaças, né? E isso aqui vai super variar de acordo com a situação concreta da empresa, né? E cada ramo de negócio, cada setor, cada particularidade de empresa vai afetar muito o que aparece numa SWOT. Mas o ponto fundamental é que ela seja bem feita, com o tempo dedicado merecido e muito bem pensada, porque, olha, é uma das matrizes, como eu disse, mais subestimadas e mais importantes. Porque aqui eu vou mapear no que eu sou bom e como eu posso me aproveitar disso, são as minhas forças. No que eu sou ruim, isso pode me afetar, alguém pode se aproveitar disso e eu preciso tratar de sanar isso. O que eu tenho de oportunidades no meu mercado e vários itens, tá? Fazendo planejamento estratégico com vários dos meus clientes aqui. Tu vai ter muita dificuldade em entender se esse item ele é uma oportunidade, ele é uma ameaça, ele é uma fraqueza. Onde é que ele está? Isso aqui envolve um pouco externo, envolve interno. Se eu aproveitar é uma oportunidade, se eu deixar passar é uma ameaça, e aí? Então, às vezes o mesmo item vai aparecer em 2, 3 lugares aqui, dependendo da atitude que a gente for tomar enquanto a ele, né? Então, é uma linha muito tênue entre uma ameaça e uma oportunidade, né? É uma linha também tênue entre o que é uma fraqueza e o que é uma ameaça, né? O quanto isso é externo, o quanto isso é interno. Mas o que eu posso explorar nas oportunidades de mercado, de concorrência, etc. E o que me ameaça, né? Na minha concorrência, no meu cenário, o que eu corro de riscos, né? No meu fiscal, no meu regulatório, no meu tributário. Então a SWOT ela é difícil de dar exemplos genéricos assim, a gente pode até dar, mas é muito melhor o caso concreto, né? E um dos itens que eu mais peguei fazendo planejamento estratégico, e pesquisem isso quem não conhece, efeito Dunning-Kruger, né? É basicamente aquele efeito que diz que quanto mais especialista tu é numa coisa, mais tu sabe que tu tem para aprender. Então, um especialista, quando pedem que ele julgue, olha, de 0 a 10, quanto tu sabe do assunto? Olha, ele diz, olha, eu sei uns 5. Ainda que o que ele efetivamente saiba sejam 8, 10. Vai. Agora, um ignorante que acabou de entrar no assunto, acabou de conhecer 15, 20 minutos de um assunto, como ele não tem na sua consciência o tamanho do horizonte dessa área, desse setor, desse conhecimento, ele acha que ele já sabe tudo. Ele acha que ele já sabe tudo aquilo que precisa e ele não vai mais dedicar muita coisa para melhorar. Então tu tem um gráfico, né, que quando tu tem 0 horas de estudo em alguma área, tu realmente tu pelo menos acha ou sabe que não sabe nada, e nas primeiras horas que tu dedica, tu vai te achar um gênio. Então tu vai lá em cima no gráfico, no teu nível de confiança, no quanto tu acha que sabe aquela coisa. Só que quanto mais tu progride, quanto mais horas tu dedica, mais tu percebe, opa, o buraco é mais embaixo, a coisa é mais profunda, é mais difícil do que eu pensava, até tu ter horas o suficiente de novo para entender que, já como um especialista, já como alguém que dedicou muito, ok, eu vi que é difícil, eu superei, mas ainda tem muita coisa para ver, né? Então, o efeito Dunning-Kruger, ele mostra que as pessoas mais ignorantes são as que se acham mais inteligentes e as mais inteligentes se acham mais ignorantes. Por óbvio, porque o horizonte de consciência da pessoa inteligente, né? A pessoa inteligente, ela sabe que ela não sabe muita coisa. O ignorante, ele acha que sabe tudo, porque a cabeça dele é muito limitada, ele só enxerga um palmo na frente dos olhos, ele acha que aquilo ali é tudo, né? Então, na SWOT, eu vejo muito efeito Dunning-Kruger. Eu vejo, por exemplo, empresas dizendo, eu sou bom nisso aqui, quando elas não são. Eu também vejo o oposto, né? Uma empresa dizendo assim, olha, hoje eu sou ruim em dados, né? E eu disse assim, olha, tu só está apontando isso
porque o teu background é super voltado para tecnologia, é super voltado para dados. Então, tu tem um nível de consciência super elevado em dados e tu aponta isso como uma fraqueza. Pensa agora no tanto de empresas que não sabem disso e são fracas em dados. Então, quando tu sabe que tu é deficiente, às vezes tu já está muito melhor do que muita gente. Então, olha, hoje eu sou péssimo em financeiro, hoje eu sou péssimo em dados, hoje eu sou péssimo em governança. Saber que tu é péssimo em alguma coisa já te coloca à frente de muita gente que acha que está tudo resolvido, que está tudo bem, que eu sou bonzão em tudo, né? Nas forças, nas fraquezas, nas oportunidades, sempre, né, olhar para isso. O que efetivamente eu sou bom, o que efetivamente eu posso melhorar, a verdade nua e crua, né? O que eu posso explorar nas oportunidades e o que eu tenho de ameaça que eu posso, né, tentar mitigar de alguma forma também. Outra ferramenta que eu gosto muito de planejamento estratégico, que também, só ela vai levada a sério, levaria muitas horas de planejamento. É o Business Model Canvas. É onde a gente vai fatiar o nosso modelo de negócio, né? Onde a gente vai fatiar a nossa empresa em algumas perguntas, né? Mas vamos a isso, como dizem em Portugal, né? Vamos a isso. A proposta de valor é um dos itens talvez mais difíceis e que mais vão impactar em todo o resto, né? O que a minha empresa oferece? Para que eu abri uma padaria? Está cheio de padaria. Para que eu abri uma padaria? Para vender pão. Todo mundo abriu a padaria para vender pão. Mas qual é o diferencial da tua? Qual é a tua proposta única de valor? Não, aqui eu tenho pão quentinho o dia inteiro. Não é às 7 da manhã e às 5 da tarde. Eu tenho pão quentinho o dia inteiro. Pô, legal, legal. Isso significa que tu vai ter bastante trabalho com isso, né? Tu vai ter que programar certos padrões, certas atividades para ter pão quentinho todas as horas do dia, né? E isso também pode significar abrir mão de várias outras coisas para que tu possa focar nessa proposta de valor que é ter pão quente o dia inteiro. Então ela vai nortear atividades-chave, recursos-chave, parcerias, canais, segmentos de cliente, né? Então, a proposta única de valor, ela está trazendo aqui para nós o que a gente quer ser, o que a gente quer ofertar para o nosso cliente, como que a gente se posiciona, né? E isso também vai afetar a caixinha do lado, segmentos de clientes, né? Dependendo da minha proposta, meu público-alvo vai mudar. Agora fazendo um exemplo de outro negócio, vamos dizer que a gente tenha uma doceria, né? A gente produza docinhos em casa. Qual é a minha proposta de valor? Não, eu vendo doces comuns. Beleza, então eu tenho um público amplo, quase qualquer pessoa é meu cliente de docinho, né? Agora, eu vou produzir produtos, né, doces, focados em quem gosta de chocolate com o maior teor de cacau possível, e eu vou fazer isso só com ingredientes premium, o mais natural possível, sem nenhum aditivo químico, sem conservantes, sem corante, sem nada que não seja tão simplesmente, né, olha, eu vou comprar o cacau porque eu vou produzir o pó em casa, eu vou comprar leite cru porque em casa também eu vou produzir o meu doce de leite, o meu leite condensado, porque os meus produtos serão mega artesanais, mega nichados e super focados na qualidade e nesse nicho. Essa é a minha proposta de valor. Aqui eu já consigo cobrar muito mais caro, aqui eu já consigo atingir um público muito mais seleto, diferente do público amplo de simplesmente brigadeiro feito em casa com qualquer leite condensado do mercado, com Nescau em vez de cacau, né? Então, a proposta de valor ela vai influenciar todo o resto por consequência, né? Depois a gente tem ali os segmentos de clientes, né? A empresa, ela não existe, ela não deve, ela não pode tentar atender todo mundo. Ela não existe para atender todo mundo. Quem é teu cliente? Não, todo mundo. Todo mundo que quiser comprar aqui é meu cliente. Isso não existe. A empresa não existe para agradar todo mundo. Ela existe para um nicho, para um público, para um segmento seleto. Seleto ou ainda que amplo. Então, olha, docinho. Eu vou vender para todo mundo. Olha, pelo menos os diabéticos não deveriam ser teu público, ainda que muitos vão comprar igual. Então, mais importante ainda é eu dizer quem eu não vou atender. Então, olha, eu vou oferecer tal produto, tal serviço, mas
para fulano não serve, para ciclano não serve. Eu só estou aqui para atender A, B e C. Este é o meu público do meu produto, da minha proposta de valor. Então, N segmentos aqui vão ser possíveis de trazer, né, dependendo da tua proposta de valor, do teu ramo de negócio. Canais. Aqui a gente está falando de como eu vou para o mercado, como eu vou vender. Né? Como é que eu vou pegar esse produto lindo, maravilhoso, bonito, que não vai valer nada se ninguém souber que ele existe, e levar para o mercado. Então eu vou trabalhar com inbound, com outbound, eu vou fazer isso, eu vou explorar esse canal, eu vou anunciar em Google, Tem aí mais de 35 canais de venda possíveis para a gente explorar, e alguns vão fazer ou não sentido, dependendo do teu ramo de negócio e do teu segmento de cliente, né? Então, novamente, fazendo a ligação das duas coisas aqui, né? A empresa não vai atender todo mundo, ela vai atender um público seleto que faz sentido para ela. E, mais ainda, este público, ele se comporta e vai ser atingido por canais de venda diferentes, e a mesma pessoa vai se comportar diferente em canais de vendas diferentes. Então, se eu pego a mesma pessoa, né, dentro de um segmento de clientes, o seu João lá, o seu João está no YouTube, o seu João está no Instagram, o seu João está no TikTok e está no Facebook. O conteúdo que eu vou produzir no Instagram tem um modelo, o conteúdo que eu vou produzir no YouTube tem outro, porque aqui a gente vai ter que entender, através dos canais, o seu João como pessoas diferentes. O comportamento de alguém no YouTube é diferente do comportamento que tem no Instagram. São perfis de consumo de conteúdo diferentes, de interação com conteúdo diferentes. Então, canais de vendas que façam sentido para o público. Né? Então, eu não imagino que ninguém esteja comprando material de engenharia aeroespacial vendo vídeos no TikTok. Então, o teu canal precisa estar adequado ao teu público também. Depois, relacionamento com o cliente. Já adquiri esse cliente, como é que eu vou nutrir uma relação com ele? Eu vou ter um CRM, eu vou ter um aplicativo, eu vou ter eventos. Como é que eu vou manter o relacionamento, o contato com esse cliente? Parcerias-chave, né? Quem eu preciso para entregar, rodar esse meu negócio? A gente pode começar pensando pelas parcerias operacionais, né? Então, assim, no meu core business, para eu produzir o meu produto, entregar o meu serviço, quem são os parceiros-chave para que eu consiga realizar isso? Depois, a gente pode ir pensando cada vez mais, trazendo para a gestão, né? Saindo da operação. Então, olha, para eu conseguir produzir tudo isso, eu tenho que ter esses fornecedores, eu tenho que ter esses parceiros, eu tenho que ter esses terceirizados, né? E depois a gente vai indo para a gestão. Olha, para eu entregar tudo isso, eu vou ter esse parceiro no marketing, esse parceiro no comercial e assim por diante. Depois, o que é um recurso-chave para o meu negócio? Né? Se a gente está falando de um negócio de produção, né? Olha, eu vendo os docinhos lá. A matéria-prima, por óbvio, é um recurso-chave. Né? Talvez alguma tecnologia, eu preciso, além de comprar aqui o cacau, direto para eu fazer ele em casa, eu vou ter que ter tal maquinário para poder processar esse cacau, para poder moer, para poder torrar, para fazer o cacau artesanal em casa. Né? Processos. Como é que eu vou fazer isso aqui? Olha, eu vou pegar o cacau assim, eu vou produzir ele desse jeito, e aí torra, e aí eu vou ter o resultado final. Esse é o processo. Já falamos de tecnologia, de processo, mas antes disso, pessoa. Né? Quem vai fazer isso? Né? Antes de tudo, na empresa vem o quem, depois vem o que, depois vem o como. Então, quem vai fazer isso? Vai ser eu? Vai ser um empregado? Vai ser um funcionário? Vai ser um parceiro? Vai ser um sócio? Né? Então, a gente pode resumir aqui os recursos em pessoas, processos, tecnologia, insumos, né? Recursos-chave. Outro item super importante são as atividades-chave dessa empresa. O que é essencial? Isso muda pela proposta de valor também. Que parte, né, do negócio eu preciso internalizar, que parte eu posso terceirizar. Então, é muito comum, por exemplo, a gente pegar um negócio como móveis, moda, onde o pessoal acha que o maior ativo é a fábrica, quando na verdade ninguém se importa se a roupa, o tênis, o móvel que tu produziu, ele foi feito no Brasil por vovozinhas artesãs tricotando ou por uma mão de obra subvalorizada no Camboja ou no Taiwan. Na realidade, as pessoas não ligam para isso. Pouca gente liga de verdade, muita gente
coloca no discurso que se importa, mas não se importa porque o que importa é o teu comportamento de compra e não o que tu diz. Né? Então, se é uma coisa muito fácil de perceber, né? Muita gente fala, não, porque professor devia ganhar mais que jogador de futebol. Aí eu pergunto, qual foi o último curso de professor que tu comprou? Qual foi a última graduação que tu fez? Qual foi a última aula com professor particular que tu teve? Versus quando foi a última vez que tu comprou um tênis da Nike? Quando foi a última vez que tu comprou uma camisa de time? Quando foi a última vez que tu assistiu futebol na TV? Quando foi a última vez que tu foi no estádio? Então, da boca para fora professor devia ganhar mais que o Neymar. Da carteira para fora estádio, futebol, time, camiseta. Então, é diferente o que as pessoas fazem do que elas falam. Então, as atividades-chave, por exemplo, em alguns modelos de negócio, não são a produção. Né? Se tu detém a distribuição, a marca, o consumidor, pouco importa de onde o produto veio na prática. Né? Então, muitos modelos de negócio, o pessoal pensa que não, eu tenho que ter a fábrica, porque eu vou dominar isso, eu vou dominar aquilo, eu vou dominar a produção e tudo. Mas às vezes, muitas vezes, a parte essencial do teu negócio não está na fábrica, né? Porque isso não importa tanto. Parece para ti, porque está na operação, mas para o consumidor lá na ponta, indifere. Tanto que hoje a Nike não sei nem se produz alguma coisa própria, mas acho que é tudo terceirizado. Então ela detém a marca e a distribuição. Atividade-chave é basicamente tu fatiar a tua empresa em tranches, em fatias de negócio e entender, mediante a tua proposta de valor, o que fica e o que sai. Né? Então, vamos falar aqui, um provedor de internet. Quais são as atividades-chave? Eu preciso vender, eu preciso instalar esse cliente, eu preciso prestar um suporte, um atendimento, eu preciso fazer manutenções na rede. Né? Então, com isso, são o grosso das atividades-chave para manter esse cliente. Qual é a minha proposta única de valor? Olha, eu tenho a instalação mais rápida do estado. Por óbvio, eu vou preferir internalizar, ainda que eu gaste mais, mas eu vou ter a instalação mais rápida de todas. Ainda que eu terceirize o call center, ou terceirize a manutenção da rede, a construção da rede, instalar, eu que vou fazer. E vou fazer mais rápido que todo mundo. Se tu me ligar, 15 minutos tem um técnico na tua casa para te instalar. Então, quais fatias do negócio eu detenho, quais fatias do negócio eu delego, terceirizo, não entendo como core no meu business, mediante a minha proposta de valor. Fontes de receita. Né? Pensa num business model canvas como estou explicando no Shark Tank o meu negócio para alguém que não conhece e preciso de investimento. Como é que eu convenço alguém a colocar dinheiro aqui? Agora a gente vai falar das fontes de receita. Beleza, teu negócio é lindo, bonito, maravilhoso e cheiroso. Como que ganha dinheiro com isso? Qual é a arquitetura de receita? E quando eu digo arquitetura de receita, por exemplo, assim, olha, eu vou instalar um cliente aqui, ele vai passar X meses na minha base mediante um contrato recorrente, ele vai me deixar X reais por mês, então eu ganho na recorrência, na fidelização, então eu vou empilhando receita, eu vou com um cliente, 2 clientes, 10 clientes, 100 clientes, ou então não, é um produto de pontualidade, eu pego e vendo agora, pego esse dinheiro e vou precisar vender de novo no mês que vem novos produtos. Então aqui a gente está falando de tanto arquitetura como fontes, né, de receita. Da onde que vem desse produto, desse serviço, desse adicional, dessa taxinha. Né? Então, como que esse negócio produz receita? E depois, para onde que vai esse dinheiro? Então a gente está falando da estrutura de custos, né? Aqui custo está no modo genérico, né? Está no modo amplo, né? Porque custo tem um sentido específico que não é esse. Mas aqui a gente está falando de, ok, muito bonito, mas para onde que vai o dinheiro? Onde é que eu vou ter que gastar para fazer tudo isso? Onde eu vou ter que investir e vai se pagar em longo prazo? O que eu vou ter que gastar todo mês para poder rodar tudo isso? Né? Seja na operação, seja na administração. Então, o Business Model Canvas, ele vai ter esse papel de deixar claro o que é o negócio, como funciona a empresa, o que eu vou vender, para quem, por onde, como que eu vou manter o relacionamento depois, de quem eu preciso para entregar tudo isso, que são os recursos-chave para mim, quais atividades são chave no meu negócio, como eu vou ganhar dinheiro e como eu vou gastar esse dinheiro. Né? Então,
essa é a ferramenta do Business Model Canvas. Eu acho que ela é uma das mais poderosas também, uma das mais trabalhosas com certeza, porque só a pergunta de qual é a proposta de valor da empresa já consome facilmente boas horas de cabeça fritando aí, né? Para se diferenciar do mercado e achar algo que é diferente, que é novo mesmo, né? Então a empresa pode gastar horas só na proposta de valor. Outro framework que eu acho muito bom, muito importante é o 70-20-10 para alocação de tempo, recurso. Então, basicamente, 70% do teu tempo precisa estar em atividades, em alocações de dinheiro, tempo, espaço mental também, né? Que sustenta o teu negócio hoje. 70%. Aquilo que eu já estou rodando de alguma forma, que eu estou experimentando, ajustando, corrigindo, e eu espero o resultado ali nos próximos 3 meses, colher alguma coisa ou cortar de vez, a gente pode alocar 20% do tempo, do dinheiro, etc. Né? Então, algo que vai fazer diferença em 3 meses, se der certo, se não der, eu corto. Agora, para inovação disruptiva, para grandes movimentos, ou para coisas que eu não espero resultado nenhum agora, mas daqui 6 meses, talvez, ou mais, eu espero ver alguma coisa saindo dali, a gente aloca 10% do tempo, do recurso, dessa forma nesse framework. Então, existe um conceito de gestão chamado gestão ambidestra. Né? A gente precisa, com uma mão, tocar o atual e com outra buscar o futuro. Né? Assim, a gente nunca vai chegar até uma empresa que vai ser defasada e engolida pelo mercado. Quando a gente olha empresas como a VEG, né, muito das receitas atuais da VEG vem de produtos, serviços que não existiam há poucos anos atrás dentro da empresa. Né? Então, a inovação ela precisa existir para que a empresa se mantenha na perpetuidade. Para finalizar aqui das ferramentas de planejamento estratégico, eu vou fechar aqui com o Golden Circle do Simon Sinek. Né? E ele fala que isso aqui é uma chave de compreensão, uma chave de leitura da comunicação de grandes empresas de sucesso. Né? Então, na tese dele, ele diz que a gente tem que começar por dentro. Começa pelo porquê. Qual é o meu propósito? Por que a minha empresa faz isso? Ele diz que a Apple, por exemplo, se comunica assim, né, dessa forma apaixonada e voltada para o porquê. Depois ela diz o como e depois, por último, ela diz o quê. Então, isso vai totalmente na contramão, né, como eu gosto de explicar sempre, né, vai de encontro, né, o gesto das mãos ele é muito simbólico porque de encontro significa confronto, choque, né, vai de encontro a significa confrontar, né, e vai ao encontro de significa concordar, né, nos encontramos, damos as mãozinhas e vamos juntos. Então, a tese do Simon Sinek aqui sobre o Golden Circle, ela vai de encontro à comunicação da maior parte dos negócios, que começa pelo o quê? Nós fazemos os melhores computadores com tais chips, com tanto de memória, com tal tecnologia, com tanto... Até tu chegar no porquê, às vezes o porquê nem existe. As pessoas não estão interessadas nisso. Né? Então, a Apple, em vez de dizer, por exemplo, olha, este dispositivo aqui tem tantos megas, tantos gigas de memória, a Apple dizia 1000 músicas no seu bolso. Em vez de dizer, olha, esse aqui é o melhor computador com tais especificações, ela falava em desafiar status quo, em fugir do padrão, em think different. Então, a Apple sempre começou pelo porquê na comunicação dela. Né? E aí o Simon Sinek nos traz lá na tese dele do Golden Circle que a nossa comunicação, nossa orientação, ela tem que começar pelo porquê. Né? Porque isso move, porque isso convence. E depois a gente fala o quê? Fez sentido? Então, deixa nos comentários aí do vídeo as impressões, as dúvidas de vocês, para que eu possa complementar em outros momentos com mais tempo, ou trazer outras ferramentas que vocês gostariam de entender sobre o planejamento estratégico. Compartilhe esse vídeo com a tua empresa aí para fazer o planejamento estratégico, manda para aquele teu amigo empresário que precisa se organizar, precisa fazer um planejamento adequado na empresa. Faz na tua empresa esse planejamento, usa essas ferramentas que eu estou falando aqui para que o teu 2025, se não o teu 2026, ou seja, qual for o ano que tu esteja assistindo isso no futuro, para que tu consiga planejar de uma forma muito mais ajustada, muito mais acurada a tua empresa, o teu futuro, o teu negócio. Então, antes de tudo, curte o vídeo, compartilha,
salva, se inscreve, faz todo o rolê, o pacote completo aí, para que a gente possa continuar gravando esses conteúdos de extrema importância, extrema relevância aí para vocês. Feito então? Até mais, pessoal. Um abração aí.